Suas ruas eram vivas durante a noite. 20.000 romanos viviam aqui, alguns em mansões com 50 quartos ou mais. Durante o dia, os lares dos mercadores soavam com as conversas familiares, felizes e tranquilas, protegidas pelo império mais poderoso da terra. Era o dia 24 de agosto do ano 79. Pedras incandescentes foram atiradas a mais de 25 quilômetros na direção do céu, com 2 vezes a velocidade do som. O assassino era o vulcão Vesúvio. A vítima, a cidade de Pompeia. Uma testemunha escreveu esta declaração aterradora. A escuridão se espalhou sobre nós, não como a de uma noite nublada e sem lua, mas a de um quarto fechado e com a luz apagada. Ouviam-se os gritos das mulheres e crianças chorando, e os berros dos homens, alguns procurando os filhos, outros seus pais, alguns rezando para morrer pelo simples medo da morte. Muitos elevaram suas mãos aos deuses, mas a maior parte imaginando que já não havia mais deuses em parte alguma, que a noite eterna caíra sobre o mundo. Seus espíritos ainda nos assustam. Seus rostos olham de um outro mundo e pedem que nos lembremos da cidade que amaram e perderam. Ironicamente, a fúria do Vesúvio destruiu e preservou Pompeia. Durante o último século e meio, a cobertura de cinzas vulcânicas foi sendo levantada. E mais uma vez, o sol mediterrâneo aquece os telhados de Pompeia. Dentro das mansões dos mortos, os sons da vida podem ser novamente ouvidos. Através dos esforços de arqueólogos dedicados, é revelado um mosaico surpreendente da vida diária. Em 1860, Giuseppe Fiorelli fez a primeira escavação sistemática de Pompeia. Em uma protuberância, Fiorelli derramou gesso em cavidades que suspeitou terem sido feitas por restos de seres humanos. E dos moldes, as vítimas emergiram. Em uma última tentativa para salvar sua família, um homem é paralisado na morte. Uma cobertura de cinza rochosa surgiu a 6 metros da superfície. Este grupo de antigos trabalhadores de construção lutou para ficar no topo, só para ser derrubado por uma onda de gás vulcânico. O Dr. Baldassare Conticello
é o superintendente do sítio de Pompeia. A morte súbita de sua cidade acrescentou uma nova dimensão à sua visão da arqueologia. Meus sentimentos sobre Pompeia são tão fortes que depois de 30 anos de arqueologia, quando cheguei aqui, pensei que iria iniciar minha carreira novamente. A vida terminou em um segundo. As pessoas morreram nos locais que geralmente ocupavam e as casas estão cheias de objetos que estavam lá naquele exato momento. Em um instante, revivemos esses momentos diante de nossos olhos ao retirar aquelas cinzas. Isso é o que eu chamo de arqueologia emocional. Quando Pompeia acordou de seu longo sono, um retrato da vida sensual do povo romano emergiu. Afrescos eróticos foram resgatados de suas paredes. Faunos ardentes surgiram das cinzas. E também muitas pichações. Você me deixou grávida! Blítios, você é um homem medíocre. Óquios, espero que suas pústulas ulcerosas reabram e queimem mais do que antes. Sob um Vesúvio adormecido, Pompeia desfrutava de uma expansão imperial. Era uma época em que as cidades do Mediterrâneo imitavam o plano urbano de Roma. Em seus templos, os sacerdotes agradeciam a Ísis, uma deusa adotada do Egito conquistado. Boatos ecoavam nos banhos públicos. Ao longo das lojas enfileiradas nas ruas, os ricos escolhiam as sedas da China, incenso e perfumes de Petra e grandes quantidades de comidas exóticas. A doutora Jennifer Roberts veio da Universidade Estadual de Nova York para estudar o estilo de vida dos romanos antigos. Naturalmente, a extensão do Império Romano apresentava grande variedade de alimentos para os romanos, aos quais não tinham acesso antes. Recebiam cerejas do Mar Negro, a pimenta do Extremo Oriente e as melhores cavalinhas de Cartagena, na Espanha, que os romanos tinham tomado de Cartago durante sua guerra com Aníbal. Os romanos não comiam muito durante o dia. Começavam a manhã com um pedaço de pão e no almoço comiam mais pão. Talvez com um pequeno pedaço de queijo, azeitonas e uma salada. Mas no final do dia, as dietas magras dos ricos podiam expandir-se, juntamente com as suas cinturas. Os grandes banquetes uniam os amigos. Com muitos escravos para alimentá-los e limpar a bagunça, os romanos tornaram-se famosos por suas festas indulgentes. Os bares ficavam abertos a noite inteira. Os pratos podem ser descritos como engordurados, macios e ligeiramente podres. Ursos selvagens e ratos silvestres recheados eram preferidos depois de envelhecidos a ponto de cheirar ligeiramente mal. Existiam muitas frutas frescas. As maçãs eram menos preferidas do que as lesmas alimentadas a leite. Mas os boatos sobre orgias selvagens como sobremesa não passam de pura especulação. O que se sabe é que essa sociedade dominada pelos homens vivia um padrão familiar duplo. As mulheres que cometiam o adultério podiam ser exiladas, mas era perfeitamente legal que os maridos visitassem a casa de prostituição local. No bordel mais famoso de Pompeia, foram descobertas as tendas de antigas prostitutas. Acima de cada porta, um cartaz mostrava a especialidade da vendedora. Não havia muitos trabalhos para as mulheres, mas dois dos mais comuns era trabalhar no comércio de tecidos e o comércio da prostituição. Existiam rumores de que a imperatriz de Roma, a esposa de Cláudio, escolheu trabalhar num bordel parecido com este.
Ela foi uma das poucas mulheres da Roma Antiga que dizem ter trabalhado como chamaríamos hoje para seu próprio prazer. A história diz que ela saía dos aposentos imperiais à noite e ia a um bordel onde tinha uma tenda. Sob o nome de Licísca, a mulher loba. E que gostava tanto de seu trabalho que, quando o dono do estabelecimento dispensava as garotas no fim da noite, ela preferia continuar. E quando saía, ainda era sob protesto. Vistos através de janelas como as de Pompeia, os valores romanos não ficam tão distantes quanto poderíamos ter imaginado. Os romanos eram fascinados pela morte e pela violência. Seus líderes eram capazes de grandezas, mas não eram infalíveis. E o povo romano encarava tanto a alegria quanto o trabalho duro na vida diária, um dia de cada vez. Quando a primeira onda de cinzas caiu sobre Pompeia, um romano aflito escreveu isto na parede de seu quarto: nada no mundo pode durar para sempre. No fim do século III depois de Cristo, o mesmo poderia ter sido dito sobre o Império Romano.